Será que perdoar é possível? Hoje vamos falar um pouquinho sobre perdão. Se você gostar do vídeo, deixa um like para mim. Se você estiver curtindo o canal, se inscreve. Esse canal é feito nessa intenção de tecer pontes com você para sua evolução. E se você tiver especificamente alguma história de perdão e você quiser deixar aqui nos comentários, eu vou ficar muito feliz de ler. Perdoar é possível? Ai, quantas pessoas me falam: "Ana, não posso perdoar, né, não posso perdoar aquela pessoa, porque ela fez isso, ela fez aquilo". A gente tem que começar a olhar que todos nós, todos, temos alguma situação com alguém, alguma situação na vida, que nos doeu, que nos machucou, alguém que nos decepcionou, algo que realmente foi muito difícil pra gente. Eu não vou nem entrar nas situações mais doloridas que viram trauma e que muitas vezes a gente vai para o inconsciente, a gente esquece, demora um tempo para lembrar, né? Mas quando lembra, todos os sentimentos voltam, né? Que sentimentos que a gente tem? A gente tem raiva, a gente tem revolta, a gente tem rancor, a gente tem vontade de vingança, a gente quer justiça naquilo de qualquer jeito. E em função desses sentimentos todos, a gente fala: não, 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 não vou perdoar não, de jeito nenhum que eu vou perdoar essa história. E aí eu vou te convidar devagarzinho a olhar. Eu falo para as pessoas: perdoar não tem nada a ver com dar razão para o outro, ou com dar um ok para essa situação horrível que aconteceu com você. Não é ok alguém ter te ofendido, alguém ter batido em você, alguém ter te diminuído. Não é ok. Não é para dar ok. O perdão não tem como base essa ideia. O perdão tem como base uma ideia de liberar os sentimentos ruins que moram em você. Esses que eu falei. A vontade de vingança, o rancor, a raiva, a mágoa, o ressentimento, a revolta, tudo que possa estar aí dentro de você com relação a essa história. Perdoar não é dar ok para a situação, nem muito menos, né? Entenda isso bem, porque isso também é uma coisa que as pessoas me falam. Ninguém tem que, porque perdoou, voltar a conviver com a pessoa. Imagina aí uma pessoa que é ou foi muito agressiva com você. Você não tem que conviver com essa pessoa, mas isso não exclui você atravessar o processo necessário para chegar ao perdão e liberar internamente você. O que acontece é que muitas vezes essa história é uma história de 5 anos atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás, e ela devia estar lá no passado, mas ela não está. Ela aconteceu lá, mas ela está aí ainda em você, com esse monte de sentimento que está preso em você. É isto que o perdão pode te ajudar a liberar. Ficar com isto faz mal a você. Não faz cócegas na pessoinha lá que você está, né, querendo se vingar ou querendo justiça. Não faz cócegas lá. É em você que isso está. Então a historinha que podia estar lá no passado e que devia estar lá e encerrou, ela está aqui. Eu falo para as pessoas que eu atendo, né? Toda a história que ainda tem carga emocional, ela não está resolvida, ela está aqui em você. Ela está aqui no momento presente. A cada vez que você lembra da história, ou que você lembra da pessoa, ou que você ouve uma notícia da pessoa, volta tudo. Conhece isso, né? Eu sei que perdoar não é assim, né? Não é do dia para a noite. Não é fácil. Perdoar não é um aprendizado fácil para a maioria de nós. Eu também sempre tive, mais nova, muita dificuldade em perdoar.
eu guardava muitas mágoas, guardava ressentimentos, eu demorei, e tudo bem demorar. A intenção é você atravessar um processo que te ajude a olhar para o que você sentiu, a olhar para o que você pensou, a fazer os aprendizados que forem possíveis com esta história. Toda história nos oferta aprendizados. Você vai fazer esses aprendizados. Aí talvez você consiga caminhar para o perdão. E talvez você ainda precise repetir esse processo algumas vezes. Tá tudo certo, mas tenha em mente que esta ideia do perdão é sim possível em histórias, inclusive, muito doloridas e difíceis. O perdão, ele vai ser esse aprendizado, né? Eu falo para as pessoas, ele tá aí na intersecção de duas áreas que eu gosto muito, que é a psicologia e a espiritualidade. Por isso que a maior parte, se não todas, as religiões ou os olhares, né, as filosofias que olham para a espiritualidade incluem algo a respeito do perdão, falam do perdão, dizem que é importante perdoar. Por quê? Porque se você não perdoa, você está presa ou preso por causa disso tudo que mora em você nessa história. E aí eu também tenho que te contar uma coisa que talvez seja meio dolorido de você ouvir. A história que você tanto guarda e que você lembra, ou as histórias que você lembra, né, e que está ali guardado, e que você tem mágoa e tem ressentimento, dentro da cabeça da outra pessoa, talvez elas nem existam mais. Talvez essa pessoa esqueceu. Ou se ela lembra de outra história. A história do jeito que você lembra, só você lembra. Porque, especialmente quando a gente tem um monte de emoção envolvida, quando a gente sentiu muita coisa desconfortável em alguma situação, a nossa memória é conectada ao que eu senti. E eu também tenho que te dizer que, em função disso, a nossa memória não é 100% confiável. Ela é confiável, mas não é 100%. Algumas vezes a gente preenche lacunas, ou às vezes a gente nem lembra de todas as palavras, especialmente numa situação que foi muito intensa. Se você já viveu, não preciso nem falar de um exemplo mais intenso, mas já viveu uma briga aí com o parceiro, com a parceira, uma briguinha assim tola de dia a dia? A gente acha que a pessoa falou ABC e a pessoa diz, eu não falei isso. Você falou, não falei, falou, não falei. Porque às vezes a palavra que a gente lembra que a pessoa falou não é a que ela guardou. E é assim, e é por isso, né, que entre nós humanos, né, neste meio entre nós humanos, estão as histórias. E a forma como eu guardo nem sempre é exatamente como e o que aconteceu. Então, embora isso possa ser um pouquinho dolorido para você, isso também pode ser um pouco libertador, para você começar a repensar, né? Será que essa história que eu tô aqui batendo na tecla, ó, há um tempão dentro de mim, falando aquela pessoa não presta, aquela pessoa não presta, aquela pessoa é um horror, aquela pessoa é um horror. Será que isso também não pode me ajudar, pelo menos a parar de apertar essa tecla? Parar de apertar a tecla não é pelo outro, não é para concordar com o outro, não é para achar o outro bonzinho, não é isso. É para você parar de doer seu dedo. É para você conseguir tirar um pouco de dentro de você todo esse peso. E as histórias sempre, né, quando a gente fala de perdão, obviamente a história já foi, né? Pode ter sido ontem, mas ela já foi. Então tem uma definição de perdão, entre muitas, mas essa é uma que eu gosto, que diz que perdão é deixar ir a sua vontade de que o passado fosse diferente do que foi. Então, meu convite para você é esse.
Olhe para as histórias que você está aí com muita dificuldade para perdoar. Se pergunte há quanto tempo você está preso ou preso nelas. Presa nelas. Quanto tempo? Se pergunte como será que eu seria se eu liberasse esse monte de emoção e de pensamento que me amargura. Como será? E por fim, eu vou fazer uma última reflexão com você. Como eu digo sempre, eu adoro a ideia de que nós humanos estamos aqui para crescer e para evoluir. Eu particularmente te convido a olhar, se você não acredita, ok, mas eu te convido a olhar para esta possibilidade de que nós somos alma, e é esta alma que está aqui evoluindo. E se um dos aprendizados que a gente tem que fazer na existência, um dos aprendizados difíceis do meu olhar, mas que a gente tem que fazer na existência é perdoar, como é que eu vou aprender alguma coisa se eu não tiver um exercício, né? Como é que eu vou aprender a perdoar se eu não tiver alguém ou uma situação que precise ser perdoada? E a outra ideia, quando a gente olha para esta historinha de que estamos evoluindo, é que nenhum de nós, nem eu, nem você, nem ninguém, é perfeito. Todos nós erramos. Eu já errei bastante, você também já deve ter errado, todo mundo já errou. E os nossos erros pedem perdão. Se você quer ser perdoada, né, do mesmo jeito aí que às vezes você tá lá reclamando de alguém que você não consegue perdoar, você talvez também tenha alguém que está com dificuldade de te perdoar. Você também pode estar nesse lugar. Nossos erros podem pedir perdão, somos humanos. Se o erro foi muito grave, eu vou repetir para você. Essa pessoa pode ter que pagar por isso, se ela cometeu um crime, se ela tá ok, ela vai ter que pagar por isso. A historinha do perdão não tem a ver com ela se responsabilizar pelo erro e pela consequência do erro. A historinha do perdão é uma historinha para liberar você de ficar grudada nessa história eternamente e ficar amargurada, ficar pesada, não ficar disponível para viver novas histórias na vida. Então repense aí, se você tem dificuldade de perdoar, depois desse vídeo você consegue repensar um pouco? Meu convite para você é esse. Somos almas aqui, crescendo, evoluindo, erramos, precisamos de perdão e precisamos aprender a perdoar. Aproveitar, atravessar o processo até o perdão, fazer uma série de aprendizados e, por fim, aprender a perdoar. Meu convite é esse para você, repense. Você agora acha que é possível perdoar?